Enquanto estou caminhando aqui por toda essa área Enquanto estou caminhando aqui entre todas essas oliveiras, me deparo com muitas pedras. Há no chão muitíssimas pedras. Calcário, isso já vimos no episódio do dia de ontem. E a verdade é que minha mente não para de ser inundada por tantos pensamentos, tentando imaginar aquele momento em que Jesus, o Messias, esteve por aqui. Ele esteve neste lugar, aquela noite tão difícil para ele, aquela noite tão... Como poderia dizer? É difícil encontrar palavras para descrever o que talvez passou em sua cabeça. Mas há aqui nas Escrituras algo muito importante que acredito que de alguma maneira simplifica grande parte do que aconteceu. Permitam-me ler para vocês no livro de Lucas, capítulo 22, e eu vou ler a partir do verso 39, e diz assim: E saindo foi como costumava ao Monte das Oliveiras, o lugar onde nós estamos agora, na parte do pé do Monte das Oliveiras, e diz, e seus discípulos também o seguiram. Quando chegaram àquele lugar, ele disse: Orai, para que não caiais em tentação. E ele se afastou deles a uma certa distância, como de um arremesso de pedra. É por isso que eu pegava uma dessas pedras. Imagino que ele pegou uma dessas pedras e simplesmente o que fez foi talvez jogá-la. E essa era a distância que os discípulos dele estavam. E diz que ajoelhado ele orou dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E um anjo apareceu para ele. Imagine você, há 2000 anos atrás, aqui aparece um anjo, o próprio Senhor Jesus estava aqui, e diz que um anjo do céu apareceu. Para quê? Para fortalecê-lo? Que estranho, não é? O Senhor, Criador dos céus e da terra, se veste de carne e sangue e precisa da ajuda de alguém que Ele mesmo criou, um anjo. Diz que vem um anjo para fortalecê-lo. Isso é bem interessante, porque aqui nós podemos ver a humanidade do Messias. Porque sem a humanidade, Ele não poderia fazer um sacrifício para o holocausto. Ele tinha que ser humano para poder nos libertar da escravidão que nos correspondia por eternidade. E diz, e estando em agonia, orava mais intensamente, e seu suor era como grandes gotas de sangue que caíam até a terra. Quando se levantou da oração e veio aos seus discípulos, encontrou-os dormindo por causa da tristeza. E lhes disse: Por que dormis? Levantem-se e orem, para que não entrem em tentação. Enquanto ele ainda falava, uma multidão surgiu. E o que se chamava Judas, um dos 12, estava à frente deles e se aproximou de Jesus para beijá-lo. Então Jesus disse a Judas: Você trai com um beijo ao Filho do Homem. Vendo aqueles que estavam com ele o que iria acontecer, disseram: Senhor, feriremos com a espada. E um deles feriu um servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Então, respondendo, Jesus disse: Basta já, deixem. E tocando sua orelha, o curou. E Jesus disse aos principais sacerdotes, aos chefes da guarda do templo e aos anciãos que haviam vindo contra ele: Como contra um ladrão? Vocês saíram com espadas e paus. Estando eu todos os dias convosco no templo, não estenderam as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. E prendendo-o, levaram-no e conduziram-no à casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E tendo eles acendido fogo no meio do pátio, sentaram-se ao redor, e também Pedro se sentou entre eles. Até aqui porque quero me concentrar diretamente, juntamente com vocês, naquela noite, naquela situação. A Bíblia é clara sobre isso. Diz que ele teve que, de alguma maneira, precisar de ajuda, uma ajuda sobrenatural. Um anjo veio para fortalecê-lo. A minha pergunta é: o que aquele anjo disse? O que o anjo fez que conseguiu?
que o Messias, como as Escrituras nos dizem, orava aqui no jardim de Getsemane, com maior intensidade. E sabem que no livro de Isaías, o profeta nos diz que o Messias tinha que sofrer e tinha que passar por sofrimento. Mas naquele momento ele estava vendo a recompensa, ele estava vendo cada um de nós, ele estava vendo os rostos de cada um de nós, de você que está em sua casa, de eu que estou parado neste lugar, ou seja, de mim que estou parado neste lugar. Ele viu nossos rostos, ele conhece nossos nomes. Naquele dia, há 2000 anos atrás, eu acredito que o anjo se aproximou dele e disse: não esqueça que você veio por Pedro, por João, por Eduardo, por Marta, por Francisca, por Jorge, por Héctor, por George. Por um monte de vocês que estão do outro lado, por um monte de nós que estamos deste lado, o anjo veio e lembrou. E eu acho que ao ver e ouvir esses nomes, ele estava vendo nossos rostos. No jardim do Getsemane, ele pôde ver nossos rostos, ele pôde ver nossa imagem, ele pôde reconhecer nosso nome. E é lá onde diz que ele começou a orar com maior intensidade e sua oração se tornou forte, enquanto o anjo estava lá para fortalecê-lo. Senhor, não vim fazer a minha vontade, mas sim a tua. Alguns minutos antes o Senhor lhe disse: é possível que este cálice passe de mim? A que cálice ele estava se referindo? O que Jesus estava exatamente dizendo ao Pai? Qual era o diálogo dele com ele? Muitas das pessoas que estão do outro lado do mundo, quando leem esta parte das Escrituras e dizem se é possível que passe de mim este cálice, ficam sem interpretação. Deixe-me dizer-lhes que o que estava acontecendo aqui estava acontecendo. A terceira taça, aquela taça que não puderam beber, que não puderam continuar a ceia no cenáculo. Lembram-se do que aconteceu lá? Então a ceia não concluiu, não seguiu até o fim. E o que aconteceu? O que foi isso? A representação dessa taça representava, conforme o livro de Êxodo, a taça da redenção. É a taça que não se bebe, mas sim a taça que se derrama. E o que fez o Messias? Aquela taça que se derrama, que representava a redenção. As Escrituras nos dizem que ele disse: é possível que passe de mim este cálice, o cálice que suou gota de sangue. Era tanta a pressão, tanta atenção que ele tinha, que o que ele fez foi: eu vim para redimir os meus. O cálice da redenção, ele cumpre fisicamente no jardim do Getsemane. E preste muita atenção ao que vou lhe dizer, porque muitos de nós observamos a cruz e nesses dias especiais observamos a cruz. Mas deixe-me dizer que a cruz foi sim um instrumento que o Senhor utilizou, de fato está escrito no livro do Êxodo. Também o que seria, como seria a morte de seu Messias por meio de uma cruz. Mas sem o jardim do Getsemane, a cruz não teria servido para nada. O jardim do Getsemane, a luta das trevas contra o céu foi neste lugar. O próprio Messias diz que todos os poderes foram abertos para este momento, se tivermos a oportunidade de ver um Messias, um Jesus fraco, sem faltar com o respeito. Acredito que foi o único momento no jardim do Getsemane, porque foi o momento chave em que ele foi atacado de maneira incrível, onde o inimigo disse: esta é minha última oportunidade, porque a cruz é iminente. Ele vai chegar à cruz, aqui eu tenho que derrubá-lo. E é muito significativo o que o Messias fez neste lugar. Por que ele escolheu o jardim do Getsemane? Nós vamos entrar agora, eu quero que vocês me acompanhem. Vamos entrar e eu quero mostrar a vocês porque ele escolheu o jardim do Getsemane. Este é um lugar incrível, do ensino que ele nos deixou para os nossos dias. Lembre-se bem disso na próxima vez que ler as Escrituras. Sem jardim não há cruz, sem jardim não há redenção, sem jardim não há salvação.
o jardim do Getsemane foi a vitória do nosso Messias sobre todas as trevas. Vamos, acompanhem-me, vamos continuar caminhando e vamos continuar aprendendo um pouco mais durante esta semana especial que estamos tendo aqui na terra da Bíblia. Vamos entrar agora no jardim e vamos ver um pouquinho a que o Messias estava se referindo e por que ele havia selecionado este lugar tão representativo para nós até o dia de hoje. Acompanhem-me, preparem aí a sua Bíblia que vamos aprender algo muito interessante. Bom, muito bem, nós agora, assim como vocês podem ver, na frente da imagem há uma placa que diz Horto de Getsemane, Jardim de Getsemane. Agora, por causa do tema do coronavírus, o local ainda está fechado, mas nós temos uma permissão e vamos entrar com algumas outras pessoas que nos permitiram entrar, para poder levar até vocês. Como é o lugar por dentro deste lugar, para que vocês saibam, agora vou comentar um pouco, porque na verdade temos dois jardins aqui. Por um lado é esse que vocês estão começando a ver lá ao longe, mas por outro lado, reparem aqui que há uma placa que diz privado. Aparentemente, conforme nos conta a Escritura, como vimos, ele foi a uma distância de um arremesso de pedra. A tradição acredita que deste lado se encontrava Jesus, o Messias, e deste lado estavam os discípulos. Esta rua, esqueçam, não existia, ok? Então, por ali o Messias tem um jardim e por este lado os discípulos, que finalmente lembrem, eles tinham adormecido. Agora eu vou comentar um pouco, como comentei antes, sobre a importância de por que o Messias escolhe este lugar. Mas primeiro quero que prestem atenção a essas árvores. Tentem prestar atenção se virem algo um tanto diferente. Por exemplo, aqui vem um que está sustentado por uma rocha, pela sua antiguidade, pela quantidade de anos que este tem. Aqui há árvores que datam de muito tempo, mas quero que prestem atenção. Depois vou mostrar a vocês alguns que saem com alguns galhos, e vamos poder ver a interpretação do apóstolo Paulo no livro de Romanos, quando ele está explicando sobre a importância disso. Agora quero que prestem atenção no que vou comentar. Lembram que em um momento dissemos que o Messias ele está escolhendo o Jardim do Getsemane, e ele o escolhe por uma coisa muito especial. Primeiramente, o Monte das Oliveiras se encontra no topo, na parte alta, nós estamos na parte de baixo. O que havia aqui? Ou seja, todos aqueles que colhiam as azeitonas dessas árvores tinham que processá-las, tinham que passar por um processo. Quando eles colhiam todas as azeitonas, o que eles faziam diretamente era trazê-las para a área do pomar, que é exatamente este lugar, este é o pomar. E quando eles traziam para cá, o que havia aqui eram prensas, ok? Prensas de óleo. Então, para poder processar a azeitona, havia um processo de 3 fases. A fase 1 era pegar a azeitona, colocá-la sobre a prensa. Esta prensa girava em alguns momentos e, em alguns lugares, eram ajudados por uns burrinhos que eram colocados com um pau por trás. Eles caminhavam e esmagavam esta rocha na oliveira, e ao esmagar a oliveira saía o primeiro suco. Esse primeiro suco era o suco virgem, o principal, o bom, a primícia. Depois saía um de segunda qualidade, ou seja, a oliveira era prensada novamente e saía um de menor qualidade. E depois era prensado uma terceira vez até quebrar a semente que está dentro da oliveira. E isso era usado para fazer sabão, para fazer cremes e coisas assim. Ou seja, o que acontecia aqui com a oliveira era destruí-lo completamente. Em outras palavras, a oliveira era processada do início ao fim. Assim como era pego inteiro, novinho em folha e selecionado, acabava sendo completamente destruído.
Interessante que exatamente este lugar foi o lugar que o Senhor usou para nos ensinar que aqui foi onde ele foi processado. Aqui é onde ele diretamente deixa a carne, neste lugar deixa todos os desejos, para dizer de alguma maneira. Apesar de que ele era santo sem mancha, mas no humano ele se fez pecador para nos salvar. Ele diretamente aqui deixou toda a carne neste lugar. Aqui é onde ele foi completamente processado por você e por mim. Ele sofreu no jardim do Getsemane, como fazia o exemplo deste de oliveiras. Outro ponto importante para aprender aqui, presta atenção nisso. Olha esta árvore, olha esta raiz e por aí. Consegue ver? Um galho, aqui um galho enxertado. Preste atenção porque já estamos terminando o passeio pelo jardim do Getsemane. E o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 11, ele está nos ensinando sobre a importância do povo gentil também, mas também está dando uma lição ao povo gentil. Por que eu digo isso? Porque ele diz que a árvore de oliveira, aqueles que conhecem a árvore de oliveira saberão que a árvore de oliveira não tem data de morte. A árvore de oliveira pode ficar sem água, pode estar totalmente seca, mas em um determinado momento, se você vier e enxertar um galho, essa árvore vai gerar uma conexão com a seiva do galho. Poucas gotas de seiva que tem se conectam com a raiz e novamente volta à vida. A raiz recupera a força e o galho recebe a vida da raiz. O apóstolo Paulo nos diz que o povo judeu, Israel, sofreu, rejeitou o Messias, mas a Bíblia nos diz, o próprio apóstolo nos diz que por sua transgressão eles foram excluídos. Mas isso tem sido uma bênção para os gentios. Por causa dessa transgressão, por causa dessa rejeição ao Messias, a salvação chegou aos gentios. Muitos de vocês que estão aí fora, se não fosse pela rejeição do povo judeu ao Messias, vocês não teriam sido salvos. O Senhor os alcançou por causa da rejeição dos gentios. E aqui Paulo vem e nos ensina. Assim como a árvore de oliveira, a raiz, há alguns ramos que foram desgarrados por sua incredulidade, ele nos diz. Mas muitas outras naturais, que não eram de lá, que eram selvagens, foram enxertadas no natural. Ou seja, os gentios, como ramos selvagens, são enxertados na raiz da árvore de oliveira natural. Recebem as mesmas bênçãos que a raiz. E diz que eles foram enxertados pela fé. Pela fé. A fé que os salvou. Ou seja, o Senhor, o que fez aqui nos mostra o Messias, quando chega ao jardim do Getsemane, ele não luta apenas por aquele armistício de se é possível que passe de mim este cálice. Ele está nos dando muitas mensagens, mas outra delas importante é que aqui no jardim do Getsemane, o Senhor Messias, Jesus termina com a separação e ele está dizendo que tanto judeus quanto gentios são um nele. E ele diz à rama, não pense que você descartou a raiz ainda te sustenta, rama. O povo judeu ainda sustenta a rama. O apóstolo diz que Deus não se esqueceu de Israel, pelo contrário, diz que virá um dia em que será comovida dentre os mortos. Quando se cumprir o que diz o livro de Zacarias, verão aquele que foi traspassado e chorarão amargamente. Então, o jardim do Getsemane está nos representando o plano perfeito, o fechamento perfeito do Messias antes de ir para a cruz. O fato já estava completamente consumado aqui neste lugar, no jardim do Getsemane. Vamos agora visitar este lugar um pouco mais a fundo, para que vocês possam ver a construção de hoje em dia. Isso é conhecido como a Igreja das Nações. Foi construída mais tarde. Vamos dar uma olhada, um pequeno passeio por dentro.
A Basílica de Getsemane, também conhecida como Basílica das Nações ou da Agonia, é um templo católico que está situado na área do Monte das Oliveiras. E mais precisamente aqui no Jardim de Getsemane, no interior desta basílica encontra-se a parte de uma rocha na qual, segundo a tradição, Jesus orou na noite em que foi preso. Depois de ter celebrado, juntamente com seus discípulos, o que é conhecido como a Última Ceia ou a Ceia da Páscoa, conhecida na língua hebraica como o Pessach. A basílica repousa sobre os alicerces de 2 templos anteriores, um deles uma basílica bizantina do século IV, que foi destruída por um terremoto. No ano de 742, por uma capela cruzada do século XII, que foi abandonada no ano de 1300. As obras do edifício atual foram projetadas pelo arquiteto Antonio Barlucci e foram realizadas no ano de 1919 a 1924. Esses foram utilizados fundos que vieram de diferentes países e daí é que se chama Igreja das Nações. Por exemplo, Argentina, Brasil, Chile, México, Itália, França, Espanha, entre outros, foram aqueles que colaboraram. Há alguns símbolos de mosaicos que aparecem no teto e é em memória de cada país que contribuiu para a construção. A parte da fachada à frente da igreja é de um estilo neobizantino, com uma série de pilares. Isso também pode ser dito como uma espécie de remate, um mosaico mostrando simbolicamente Jesus como uma ligação entre Deus e a humanidade. O teto é em forma de bolhas, os pilares largos e o mosaico reforçam a aparência arquitetônica bizantina da igreja. Hoje em dia, esta basílica está sob a custódia da Terra Santa e da Ordem Franciscana. Já estamos chegando quase ao final do episódio de hoje. Acredito que o episódio de hoje tenha sido um dos representativos, não apenas pelos lugares que percorremos, mas pela importância do que aconteceu no local. Lembremos que sem horta não há cruz. A cruz era iminente. O Messias sabia que ia terminar na cruz. Esse era o plano inicial. Mas o mais duro, o mais difícil, aconteceu no Jardim do Getsemane. Foi lá que seus amigos o traíram, foi lá onde seus mais próximos se esconderam dele. Lembremos que apenas o apóstolo Pedro é aquele que vai segui-lo atrás da multidão, aquela dos soldados. Onde estavam os outros discípulos? A Bíblia não nos esclarece. Aparentemente eles tiveram medo, se esconderam, pensando que talvez eles também fossem ser pegos. Pegaram o líder, pegaram o Messias, iam matá-lo. Como não teriam medo? A Bíblia nos diz que eles também estavam dormindo, não apenas de cansaço, mas também de tristeza. Então, para todos foi um momento muito chocante. Foi um momento em que ele lhes disse: é a minha última ceia com vocês algumas horas antes. A partir daqui começaram as últimas horas de maior sofrimento do Messias. Mas o preço, concretamente, já havia sido quase 90% pago aqui no Jardim do Getsemane. Não percam o nosso próximo episódio. Daqui nós vamos para a Fortaleza Antônia, o lugar onde o Mestre, onde o Messias recebe a sentença, onde é ali julgado de maneira pública, onde todo o Sinédrio se fez presente e onde todos os romanos ali se haviam aproximado para ver o que estava acontecendo. Na semana da Páscoa, na semana mais importante no calendário hebreu, nós continuamos percorrendo a terra da Bíblia na última semana do Messias. Não percam o nosso próximo episódio. Daqui nós os saudamos, abençoamos e deixamos com um tempo especial. Agora só vamos caminhar e deixar o som de fundo da natureza. Para que você tire alguns segundos antes do vídeo terminar e medite no Senhor. E o preço que Ele pagou por você, que está do outro lado da tela, aqui pagou o preço. Lembre-se, Ele viu seu rosto, lembre-se, Ele ouviu seu nome, o anjo o fortalecia e Ele orava com maior intensidade.
Deus os abençoe e nos vemos no nosso próximo episódio.